Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Colorado Cris Colorado e vamos falar um pouco de Inter. Do jogo pavoroso de ontem. Obviamente que no mundo real ninguém vai querer a demissão do Miguel Ángel Ramírez, mas a gente tem que fazer um paralelo com o Crespo, que tem o mesmo tempo que o Ramírez no seu clube e faz o São Paulo ter uma evolução. Até agora eu não ando vendo evolução no nosso clube, até porque o treinador ele parece muito perdido. Primeiramente por não colocar um time titular do 1 ao 11, porque esse papo de tu querer escalar o time de acordo com o adversário é meio ruim, porque o time ele é muito inconstante. Tanto ele pode fazer grandes partidas como pode fazer partidas pífias, como foi a de ontem. Porque eu compreendo a altitude, é algo muito compreensivo, mas não pode tirar a altitude, não dá futebol para o adversário. Eu não consigo compreender as tomadas de decisão dos jogadores, porque sabendo que tu vai estar em uma altitude onde os jogadores normalmente eles sempre chutam a gol, tu não tenta interceptar as bolas, a defesa perdida, o meio de campo assim aberto, um buraco, ele inventa muito e ele é muito o seu esquema é tudo. Ele não tenta nem um pouquinho se adaptar a tentar fazer com que as coisas que estavam dando certo no passado continuassem. Com o Abelão, que tinha arrumado o time, tinha feito uma estrutura interessante de time. Obviamente ele pode enxertar e colocar o seu modelo de jogo, o esquema tático que ele quer, mas o time base do Internacional deveria ter continuado. É muita confusão, muita troca de time, e isso não dá os jogadores não pegam aquele entrosamento, onde eles saberem onde é que eles têm que estar. O companheiro sabe onde o companheiro quer receber, onde ele quer estar melhor, onde ele está melhor colocado. Porque o Patrick era meio de campo com o Abel Braga, agora ele tem que jogar na ponteira esquerda. O Patrick ele perdeu muito do futebol dele, onde ele conseguia se movimentar, conseguia fazer muitas coisas dentro do time do Internacional. Essas coisas estão acabando com o Inter, porque por mais que a gente tenha uma boa campanha dentro do Campeonato Gaúcho, em muitos dos jogos a gente foi muito inconstante. Por mais que eu também compreenda que ele está experimentando, que ele está variando os jogadores, nem sempre são os mesmos jogadores que estão jogando dentro dos jogos, sempre tem uns 3 ou 4 que ele muda. A gente tem que compreender também que o Internacional tem que dentro do jogo ele tem que mandar no jogo. Ele tem que porque a qualidade técnica, porque a hierarquia dos jogadores é algo que é imprescindível para que eles demonstrem dentro de campo a sua superioridade. Então, deveria mostrar mais futebol. Portanto, a gente pode fazer as ressalvas todas, que eu também tentei fazer uma passadinha de pano, para tentar compreender às vezes um pouco da caída e do jogo não tão vistoso. A gente deveria ver alguma coisa. A gente não quer a demissão dele, mas a gente quer evolução, porque se não tem evolução no time, o time está mal, não há trabalho que resista a isso. E é importante analisarem tudo, porque a gente não pode passar fiasco num grupo tão ruim como é esse nosso grupo. A gente é o melhor time, que tem mais dinheiro, que está sempre em competições internacionais, que está sempre passando para as fases decisivas. A gente não pode passar um papelão desse. A América do Sul inteira fica muito surpreendida da gente apanhar para um time dessa categoria, um time medíocre que a última Libertadores era 50 anos que disputou. Dá até para entender, vamos lá,
tu perder para algum desses times que estão sempre participando da Libertadores da Bolívia, como o Bolívar ou o Strongest, tu pode até, olhe lá, compreender uma eventual derrota. Mas para esse timeco do Always Ready é algo assim vergonhoso demais. Porque às vezes parece que o Miguel Ángel Ramírez ele pensa que ele está num timinho lá do Equador. Não dá. Preciso ver a evolução, a gente não vê nada. Incrivelmente é decepcionante, porque eu pessoalmente gosto muito do Miguel Ángel Ramírez e é muito triste tu não ver nada. Internacional tem jogadores para isso, porque muitos estão fazendo um pouco caso do time do Internacional. Os jogadores do Internacional, eles não são jogadores ruins. São jogadores que estão há todos os anos disputando a principal competição do continente. São jogadores que disputam os principais títulos do Brasil. E a gente não está ganhando, até porque é um que ganha. E a gente está tendo dessa vez azar. Mas até em 2005, em 2004, 2003, até chegar a 2006, a gente não ganhava tudo. A gente teve algumas derrotas, porque isso faz parte do processo, ainda mais desse processo de reconstrução, que eu sei que ninguém gosta dessa palavra reconstrução, porque dá a entender que a gente está toda hora tentando se reconstruir, mas a gente passou por esse processo e a gente está... a gente voltou a 4 anos da Série B e a gente continua num processo muito bom. Obviamente a gente quer ser campeão, obviamente a gente não se contenta com o vice, óbvio que não, mas a gente tem que entender que nos processos, principalmente do Odair, porque o Odair com um time menor, de menos qualidade, ele foi primeiro num grupo onde tinha um River Plate e ele tinha um modo de jogar que não era o mais vistoso, aquele de toque de bola, de cadência, aquela coisa bonita, mas era um modo de jogar com que ele sabia com o que ele tinha. Era um time bem postado, bem homogêneo, conservador, onde em transições rápidas era mortal. Obviamente não era tão mortal contra o time do Abel Braga, até porque o Abelão tinha mais qualidade no seu time, mas dentro das possibilidades era muito bom. Infelizmente isso não aconteceu e a gente tem que ver o que vai acontecer, mas tem que ser cobrado o técnico, porque o técnico tem melhores jogadores do que tinha o Odair, e o Odair fez grandes campanhas. Ele tem melhores jogadores do que tinha o Abelão, e a evolução. A gente quer evolução, tu pode até perder, mas tu precisa ter evolução no teu time, porque se tu não vê evolução, como eu disse, não há trabalho que resista. O próprio Gajardo só tem tudo que ele tem, porque no início da campanha dele no River Plate, quando ele assumiu, ele ganhou títulos. Isso é extremamente importante porque dá robustez ao trabalho. E eu espero que as coisas possam melhorar, porque seria algo muito frustrante a demissão do Miguel Ángel Ramírez. Eu espero que a gente não passe essas vergonhas que a gente acabou passando, perdendo por um timeco horroroso da Bolívia. Até porque se é algum técnico brasileiro, as viúvas do Coudet, essa imprensa ordinária, eles estariam destruindo esse técnico brasileiro. Porque quando foi o Odair que perdeu para o Atlético Paranaense, não tendo o time que a gente tem hoje, e quando o Odair acabou perdendo para o Flamengo, sendo que ele fez um jogo bem interessante, até porque o primeiro jogo da Libertadores no Rio de Janeiro não foi um jogo ruim, e depois aqui foi 1-1, mas naquele jogo lá da Libertadores a gente estava muito bem, até o momento de uma rateada que aos 70 e poucos do segundo tempo, eles acabaram, por uma brecha nossa, acabaram fazendo o gol. Aí depois a gente se jogou um pouquinho mais para frente e acabamos tomando o segundo, mas era um jogo bem interessante naquele Rio de Janeiro. A gente tem muito mais pressupostos e a gente tem que cobrar evolução, até porque, como eu disse no início de toda a minha fala, o Crespo está tendo evolução, e quando tu sente a evolução do time, tu
consegue dar aquela passadinha de pano e consegue ser um pouco menos incisivo e duro. Até porque o técnico do Warriors Red, com muito pouco e vindo depois de ter saído do clube e com muitos jogadores que não estavam jogando, fez o que fez com o Internacional do Ramírez. Vamos ver, esperamos.